Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia Saúde, mais um aprovado da Coruja. Hoje a gente vai conhecer a história da Juliane Smith Elias. Ela foi aprovada em 26º lugar no concurso da Anvisa para o cargo de especialista em regulação e vigilância sanitária, área 2. Tudo bem, Juliane? Tudo bem, Estelle, e você? Tudo jóia também. Eu sou a jornalista Estelle San Juan, né? Então a gente vai conhecer um pouquinho hoje sobre a história da Juliane, saber como ela se preparou, quais foram as estratégias de prova que ela utilizou e quais ferramentas também, né, Juliane? Certo. Então já se apresente pra gente, diga a sua idade se você não se importar, sua cidade natal, se é aqui de São Paulo mesmo, e a sua formação. Então, meu nome é Juliane, eu sou farmacêutica, tenho 32 anos, sou aqui de São Paulo mesmo, mas atualmente eu moro em Jundiaí. Juliane, conta pra gente iniciar aqui o nosso bate-papo e a gente te conhecer um pouco melhor, como que tudo começou? Como que você decidiu entrar no mundo dos concursos públicos? Era da iniciativa privada ou não? O que te motivou? Tinha alguma influência em casa? Dá um panorama aí pra gente. Então, acho que a primeira vez, assim, que foi plantada uma sementinha, foi quando eu estava na faculdade e uma especialista em regulação da Anvisa foi dar uma aula pra gente. E aí, quando ela começou a explicar o que ela fazia, eu acabei ficando, assim, meio encantada, essa ideia de trabalhar com um propósito. E, bom, aí eu saí da faculdade, essa ideia ficou ali plantada na minha mente e fui para a iniciativa privada. Eu gostava do meu trabalho, mas, assim, não tinha muita qualidade de vida, era só ia para o trabalho, pegava o trânsito de São Paulo, voltava para casa, não tinha tempo de fazer nada, assim. E nisso, foram entrando pessoas na minha vida, assim, um ex-namorado, ele era concursado, e aí eu olhava para a vida dele e falava, meu Deus, como eu quero isso. Eu ficava com aquela invejinha, assim, via que ele tinha um salário muito bom, que ele tinha uma qualidade de vida muito boa. E aí ele meio que me mostrou o caminho das pedras, assim, e aí eu decidi, não, eu vou me dedicar para estudar para concursos. Boa. Quanto tempo que você estudou dedicada para a Anvisa? Então, na verdade, foi um processo meio longo, porque eu meio que fiz uma loucura e em 2017 eu larguei o meu emprego para estudar, achando que o concurso ia sair muito rápido, né? Mas como a gente pode perceber, não saiu muito rápido. E aí eu fiquei 3 anos só estudando, só que assim, chegou um momento que eu pensei, não dá para ficar só estudando e o concurso da Anvisa não abria, então eu devo ter estudado assim 1 ano. E aí eu parti para outros concursos, porque não dava mais para ficar só estudando. E aí parti para outros concursos, passei em outros concursos. E pro da Anvisa eu estudei, acho que no total, assim, esse primeiro ano inicial, né? E aí depois quando começou que ia sair mesmo, começaram os boatos de que realmente ia sair, que tinha sido aprovado. Aí mais 1 ano, eu diria que uns 2 anos, assim, no total. Uhum. E como que foi, assim, para você tomar essa decisão, né? Porque você teve que arriscar, né? Sim. Digamos assim. Como que foi, assim, com a sua família, seus amigos? Tipo, você teve apoio? Como que foi esse início? Então, não foi nada fácil, assim, eu fiz um pé de meia, né, juntei o dinheiro, eu morava com meus pais ainda, mas é claro, assim, você olhava para a vida das outras pessoas, dos meus amigos, todo mundo sendo promovido, e olhava para mim e falava, nossa, Juliane, você tá louca? E ainda tá parada, assim, fazer nada, né, tá só estudando. Então, eu não tive tanto apoio, assim, os meus pais sempre acreditaram muito em mim, mas dava pra perceber que eles tinham aquele medinho e falar, ai meu Deus, agora eu vou ter que ficar com essa menina aqui em casa, sustentando ela. Dava pra ver que tinha aquele clima meio tenso. E no fim, acho que foi isso que me impulsionou, porque eu pensei, não passar não é uma opção, porque eu já meio que deixei a minha vida de lado, assim, o trabalho que eu tinha, que eu ia bem para isso, então foi uma coisa que me deu mais força ainda para seguir. Eu tinha que conseguir, não tinha outra opção. O Estratégia Concursos você conheceu como e quando? Então, eu conheci o Estratégia já logo no início. Como eu falei, que era meu namorado na época, ele falou assim, tem o Estratégia, é muito bom. E aí eu comprei primeiro o pacote das básicas, e aí eu percebi que realmente era bem diferenciado, assim, o material. E de cara eu já me dediquei a estudar pelo material básico, mas no início não tinha das específicas, o que me deixava meio chateada.
E eu ficava sempre torcendo, espero que eles lancem material realmente das específicas. E qual que era o grande diferencial dos materiais de estratégia para você? Para mim, o grande diferencial é assim, a organização dos materiais, o fato dos PDFs terem no final as questões sobre o assunto, porque em outros materiais você fica meio perdido, você lê a teoria, mas aí para praticar você tem que ficar caçando questões, então para mim isso é o grande diferencial que tem o material de estratégia. E você preferia PDF, preferia videoaula, ou você tinha alguma estratégia, tipo, as disciplinas que eu tenho mais dificuldade eu vou na videoaula, como que você fazia? Eu procurava sempre priorizar o PDF, porque eu acho que otimiza tempo, você vê mais coisas mais rápido, ou se tinha alguma matéria que eu estava mais devagar, que eu via que eu não estava entendendo direito, daí eu ia para a videoaula, que também eu gostava bastante. Gostaria de ter conseguido ver todas as videoaulas possíveis, mas infelizmente, principalmente na reta final, a gente não tem tempo, a gente tem que realmente priorizar. É um material que você consiga ver mais informação em menos tempo. Quantas horas por dia que você conseguia se dedicar? Porque você me disse que você conseguiu focar só nos estudos, né? Você não tinha que conciliar trabalho, estudo e tudo. Quantas horas por dia? Então, no início, quando eu larguei tudo e não estava trabalhando, daí eu estudava umas 6, 7 horas líquidas por dia. Era assim, bem maluca, mas fazia isso durante a semana e no final de semana largava a mão e não via nada. Aí depois, quando eu já estava trabalhando, daí eu estudava no máximo umas 2, 3 horas líquidas. Tinha dias que eu não conseguia, é óbvio. E sempre no final de semana eu deixava para fazer outras coisas, relaxar e descansar um pouco a cabeça. E como que era assim que você se organizava para estudar mesmo as disciplinas? Você conseguia estudar quantas disciplinas por dia? Era por bloco? Você começava pelas que você tem mais dificuldade, pelas básicas, pelas específicas? Como que você fazia? Então, no começo, como tinham muitas básicas que eu nunca tinha visto, assim, os direitos, daí eu comecei a focando mais nas básicas mesmo. E eu fiz uma grade horária, assim, e eu fazia 1 hora de cada matéria, né? Não ficava estudando o dia inteiro uma mesma matéria, que acho que também cansa. Então eu estudava geralmente 45 minutos lendo, 15 minutos fazendo questão. Aí dava, sei lá, 5 minutos de descanso, aí ia para a próxima matéria. Quando eu estava só estudando, eu conseguia umas 6, 7 matérias. Mas aí depois já trabalhando, era só umas 2 ou 3 matérias por dia. Você tem alguma dica para discursiva, Juliane? O que que você aconselha? Como que você se preparou para discursiva? Para discursiva é meio complicado, que acho que a última vez que eu tinha feito uma prova discursiva tinha sido para entrar na faculdade. E eu tinha um pouco de medo, receio, mas eu acho que o que me ajudou mesmo foi, no começo eu vi que eu tinha uma dificuldade, assim, eu achava que eu sabia português, mas quando eu comecei a fazer as provas eu falei, não é bem assim. Então eu estudei bastante português, era uma matéria que eu não ia tão bem e depois acabou sendo assim minha fortaleza. Então eu acho que estudar português, a gramática, me fez ir bem na discursiva. E o Estratégia tinha o curso das discursivas com correção, eu falei, eu preciso pelo menos treinar um pouco, então eu comprei esse curso e fiz umas 2 ou 3 redações, daí eu vi que eu ia muito bem na parte da gramática, e que eu tinha que focar mesmo era no conteúdo, né, nas matérias que eu ia ter que escrever sobre. Então eu não foquei mais tanto nisso. Depois que eu fiz 2 ou 3 redações e vi que a minha nota era boa, daí eu não priorizei mais isso. Isso na reta final, né? Não fiquei treinando redação ao longo da preparação. Já que você citou a reta final, aquela semana anterior à prova e o dia pré-prova, como é que você funciona? Você vai estudando até o final ou na última semana, ali no dia anterior, você vai tirando o pé, dá uma relaxada? Como é que você funciona? Eu fui meio maluca, assim, porque eu acho que não estudar me deixava mais ansiosa do que ficar estudando. Então, eu fiquei realmente, não, assim, não 12 horas por dia, claro, que eu até tirei férias, né, nessa reta final, e o Estratégia também lançou várias coisas, assim, de revisão e tudo, eu procurava utilizar esses materiais para dar aquela revisada final. Então, assim, não sou daquelas pessoas, agora já está tudo certo, vou só curtir, não, eu fui estudando até o dia da véspera mesmo. Teve alguma disciplina que você lembra que você teve mais dificuldade para esse concurso? E como que você fez para superar essa disciplina?
Então, acho que como eu falei, inicialmente acho que era português o mais difícil, porque assim, eu sabia escrever bem, eu sabia ler, obviamente, mas assim, na prova é aquele detalhezinho da gramática, da sintaxe, que você acha que você sabe, mas você viu na escola e, Há 1000 anos. é difícil. Mas o que eu fiz foi fazer muitas questões e priorizar no começo. E acho que é uma matéria que não é... Assim, é um conteúdo extenso, mas todos os concursos que você faz é a mesma, mais ou menos a mesma coisa que cai. Então, acho que foi isso que eu fiz. Eu priorizei e fiz muitas questões no início. E, no fim, acabou sendo uma matéria que eu tinha mais facilidade, assim. Se você pudesse falar aqui pra gente, Juliane, o que você mais acertou, o que você mais errou, o que talvez você pudesse fazer diferente num próximo concurso, o que seria? Eu acho que o que eu mais errei no início foi que eu me sentia culpada, assim, se algum amigo, chamava para algum evento, eu ficava, ou às vezes eu ia, ou às vezes eu não ia, ou se eu fosse, eu me sentia culpada de estar indo e não estar estudando. E assim, no final, meu processo foi longo, foram 6 anos, assim, no total, até chegar ao concurso que eu realmente queria. Então, a sanidade mental não ia aguentar isso por muito tempo. E o que eu acho que eu acertei foi sempre manter a resiliência e manter a disciplina. Por mais que num dia eu não consegui estudar, não, no próximo eu vou retomar. Não é assim, essa semana eu não estudei, então agora eu já desisto de tudo. Não. Você ter a humildade de saber que nem sempre vai ser perfeito, mas que você tem que continuar, nem que seja 1 hora por dia, você vai chegar lá. Você falou sobre falar sim ou não para os seus amigos, quando eles te chamavam e tal. Tem muita gente que inclusive cancela as redes sociais porque não consegue conciliar, não consegue ter foco e tudo mais. Como que foi essa parte para você? Assim, você disse que eventualmente você saía aos finais de semana. Você realmente conseguia dar essa relaxada, te fazia bem? Então, às vezes vou dizer que às vezes eu conseguia dar aquela desligada, principalmente depois, assim, no final eu já estava mais desencanada, assim. Mas no começo, que eu estava só estudando, era bem complicado, porque tinha aquela pressão de eu não estar trabalhando, e aí eu ia nos lugares e falava, ai meu Deus, o povo vai me julgar aqui porque vão achar que eu sou desocupada, e você fica se comparando. Não é fácil, assim, não é nem um pouco fácil. Mas acho que foi um processo e no final eu fui conseguindo fazer as coisas sem me sentir culpada, assim. Foram 6 anos e não tinha como parar minha vida e fazer só isso. Então, no final eu já tava, se não der certo também, pelo menos vou curtir minha vida aqui. Claro, não vou ficar 1 semana fora, sei lá. Mas uma tarde, um sábado não vai prejudicar minha preparação, não vai ser por isso que eu não vou passar. Você passou em 26º lugar, né, Juliane? E agora tem o curso preparatório. Como que Sim. tá a expectativa? O que você tá sentindo? O que você tá pensando sobre isso? Eu tô ansiosa e, assim, acho que quero pensar que é impossível, quase impossível morrer na praia, né? Eu tô bem curiosa, ansiosa. Quero que passe logo também essa fase para dizer que realmente eu me considero aprovada, mas acho que só depois do curso que eu vou realmente me considerar aprovada. Então, eu tô um pouco ansiosa, eu diria. Você acha, Juliane, que o Estratégia realmente te ajudou a conseguir a aprovação? Se você pudesse resumir aqui pra gente o que o Estratégia Concursos representa para você, o que seria? Olha, o Estratégia foi fundamental, porque assim, como eu falei, são muitas emoções, é muita coisa, e você tem um material que você sabe que é focado, que vai te levar para onde você quer, assim, um material, assim, é o melhor que tem, assim, do que eu já pude olhar por aí. Então, assim, essa parte do material tá resolvida, eu não vou me preocupar com caçar nada. Eu só preciso cuidar da minha disciplina, arrumar o tempo, e eu sei que o material tá ali para me ajudar. Mais ou menos isso. Como é que você revisava, Juliane? Era por grifo, era simulado, era resumo, era exercício? Como é que você fazia? Na reta final eu fiz os simulados, né? Mas no geral eu ia lendo o material e ia grifando. E aí, na revisão, voltava e lia só o grifado. Mas assim, para a Anvisa,
como o Estratégia fez muitas revisões, assim, por vídeo, daí eu aproveitava bastante essa parte. Porque acho que você não, quando você tá ali no PDF, você se sente meio sozinho. Quando você tá vendo o vídeo ali do professor junto com você, acho que você se sente mais acolhido, assim. A vida do concurseiro, em geral, é muito solitária, né? Ainda mais para quem faz isso, assim, é radical de desligar tudo, fecha as redes sociais, não sai para nada, tá realmente no foco ali, então realmente é bem complicado. Agora para a gente encerrar, Juliane, se você pudesse deixar uma mensagem aqui para quem também busca a aprovação, que quer chegar no topo aí, como você chegou, que está abdicando de muitas coisas, está nessa vida solitária, o que você diria para essas pessoas? Deixa um recado, uma dica de ouro. Eu diria pra gente, pra vocês, no caso, sempre se manterem resilientes, não desistirem. Se vocês têm uma visão, se vocês têm um sonho, vão até o fim, porque uma hora os humilhados, eles são exaltados. E sempre mantém em mente que, assim, feito é muito melhor do que perfeito. Então não fica naquela, se eu não conseguir estudar uma hora completa, então não vou estudar 15 minutos. Faça o máximo que der e vai dar certo. Uma hora o universo vai te levar exatamente para onde você quer ir, então faça a sua parte. Boa. Juliane, obrigada, tá? Obrigada pela disponibilidade em estar aqui com a gente, contar um pouquinho sobre a sua preparação. Espero que você tenha muito sucesso. Obrigada. E que você, sempre que precisar do Estratégia, conte com a gente, tá bom? Obrigada. Valeu. Muito obrigada a você também que acompanhou a gente até aqui no nosso blog, no Estratégia Saúde. Tem outras entrevistas com outros aprovados. Deixe seu like, comente aqui embaixo. Dê os parabéns para Juliane. Compartilhe aí com seus amigos e familiares também, na torcida para que você seja o próximo a estar aqui comigo. Tchau!